Zuco, fica à vontade aí para fazer a apresentação. Qualquer coisa, dá um toque. Ótimo, ótimo. Bom, primeiro, obrigado, né? É uma honra voltar para a universidade, voltar, ainda que seja por enquanto dessa forma um pouco remota, mas queria agradecer ao professor Gabriel, ao Matheus e todo o staff aí, Nicolas, todo o staff do Calnave, porque eu sou um ex-aluno, né? Então, por mais que eu seja um atuante na área hoje, eu sou um aluno. Ainda eu sei da importância, eu sei como que é há pouco tempo estar de um lado e querendo conhecer um pouco mais. Então, eu vou tentar passar a minha experiência, passar um pouco do que é a Azimuth, a minha vida profissional, como o professor Gabriel falou, inteira dentro de um estaleiro, né? Então, eu vou passar a experiência que eu tive dentro da Azimuth e das minhas percepções de mundo profissional nesses anos de atuação aí. Eu vou tentar projetar aqui, então, acho que eu consigo. Acho que a gente está vendo a tela, né, professor? Sim, me orienta aí. Tô conseguindo tá, né? ver aqui. Legal, beleza. Bom, tá, então a gente está... Todo mundo está vendo a apresentação, imagino que sim. A gente falar um pouco sobre o que é a Azimuth, né? A Azimuth hoje é um dos maiores estaleiros de embarcações de recreio do mundo no ramo de fibra de vidro, com suas embarcações, né? E teve início lá em 1969 com um italiano, um senhor italiano que ainda tem uma participação na empresa, o senhor Paulo Vitelli, que começou com alguns charters, alguns fretamentos de barco à vela, depois viu a necessidade de fazer o próprio estaleiro, viu a oportunidade do mercado naquela época. A gente até conversava um pouco antes de iniciar aqui a apresentação de como o mercado náutico é sazonal, né? Ele vai e volta. Então, naquela época estava super aquecido, da maneira que ele começa a estar aquecido hoje, em 2021, né? Tanto tempo depois de altos e baixos. Então, a Azimuth se tornou o maior estaleiro de iates de luxo do mundo hoje, em volume produtivo, quando adquiriu a Benetti Yachts, que é um estaleiro também italiano, então hoje é o mesmo grupo, o grupo Azimuth Benetti, e bom, tem uma liderança de volume de vendas de embarcações pelo mundo inteiro, já pela 19ª vez seguida, então, apesar da grande concorrência, é uma empresa que consegue se manter na liderança, e isso depois eu vou linkar com um pouco dos nossos processos, né? O porquê que a gente consegue se manter nesse nível alto de produção de um mercado tão competitivo e tão exigente. Bom, um pouco mais sobre a empresa, a gente está falando não só da produção de iates, mas de mega iates também, com a Benetti e mais algumas outras empresas periféricas, a Luzben, que é uma empresa de reparos, de reformas, e depois várias outras empresas que prestam serviço pelo mundo inteiro, né? A gente faz embarcações de 30 pés a 150 metros de comprimento, né? Então, é um range muito grande. Em 2010, a Azimuth decidiu apostar no Brasil, veio para cá, e onde a nossa sede está até hoje, que é na planta de Itajaí, aqui perto de Joinville, né? Um pouco da fábrica, atualmente, bom, em 11 anos a gente passou de uma área de 3 mil metros quadrados para uma área de 20 mil metros quadrados, então isso em 11 anos é uma ampliação muito grande. A gente praticamente está falando de uma criação de um mercado novo no Brasil, não só com a Azimuth, mas a Azimuth como um grande player desse mercado, que é os iates, as embarcações de recreio. Hoje a gente produz 6 modelos de barco, a Atlantis 51, a Azimuth 56 pés na coleção Flybridge, a Azimuth 62, 74, 83 também nessa coleção Flybridge, e a 27 Metric, que, se alguém acompanha a náutica, hoje é o maior barco de recreio produzido no Brasil. Então, é um projeto que a gente tem, nosso carro-chefe de produção hoje no Brasil. Bom, aqui, falando, né, tentando linkar um pouco com a parte de
laminações, de utilização de fibra de vidro, fibra de carbono, enfim, todos os processos. Depois a gente vai para a parte mais detalhada, mas, enfim, aqui é feito do início ao fim o barco, né? A gente tem todos os moldes e a gente entrega um barco pronto, acabado, testado, comissionado para o nosso cliente final. Então, todo o processo está na mão do Brasil hoje, é uma tecnologia que a gente transferiu para o Brasil. Né? Então, um pouco sobre os barcos, para quem nunca viu ou para quem tem curiosidade de ver, a Atlantis 51 com um conceito mais walk-around, um conceito que é um pouco mais esportivo, um pouco mais um barco diário de lazer, e depois todos os outros barcos da gama, que são barcos de alto padrão, todos são de alto padrão, mas esses são barcos de uma vivência a bordo, uma experiência praticamente como se fosse uma casa a bordo mesmo. A gente está falando de uma 56 pés, uma 62 pés, até chegar a uma 27 metros, né, que equivale a nossos 87 pés. Eu deixo aqui essa apresentação, depois, inclusive, para quem quiser ficar interessado por ela, eu posso compartilhar, não é problema nenhum, eu deixo meus contatos depois. A gente tem um comparativo aqui de todas as dimensões principais do barco, então a gente está falando, no Brasil hoje, um barco de 16 pés, até um barco de 16 metros, desculpa, até um barco de 27 metros, de uma motorização de 600 cavalos até uma motorização de 1.900 cavalos, então a gente está falando em um range bem grande de produção, mas o que eu queria mostrar é que tudo isso tem a ver com a mesma linha de produção, de raciocínio de produção, que desde que a gente aprende na faculdade, com as matérias de fibra, é sempre a mesma lógica, né? Então, é como se fosse uma receita, e a gente segue elas com alguns cuidados. Depois as certificações, porque como a gente vende para todo o mundo, a gente vende para a América Latina, para os Estados Unidos, inclusive a gente vende barcos para a Europa, a gente tem que tomar cuidado com as certificações, e a gente usa hoje aqui na Azimuth a CE e a NMMA, que é a certificação americana, linkado à ABYC. Então, bom, né, alguns cuidados e alguns respaldos que uma certificação dessa nos dá na segurança do produto. Então, esse é o principal ponto sobre as condições de navegação, enfim, um barco que seja seguro para o uso do cliente. E também o Brasil é certificado ISO 9001 através da RINA, que é um selo conhecido internacionalmente, e isso faz com que o nosso processo seja travado de uma maneira positiva, né, na palavra travado, que seja controlado, que seja tudo muito, muito bem alimentado para a gente seguir o padrão e a repetibilidade de um produto. Então, agora, feita a apresentação da empresa e de tudo que da onde a Azimuth está localizada no mercado, né, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o processo de fabricação dos barcos e chegar na parte de laminação, que eu acho que é a parte que mais interessa para um público de engenharia, né? Então, a gente faz, as nossas embarcações na Azimuth são feitas com uma laminação de um casco, uma laminação de um convés, uma laminação de uma superestrutura, que a gente aqui, bom, chama de casaria, mas nada mais é do que uma superestrutura. Tudo isso separado, tudo isso laminado e feito todas as inspeções de qualidade, e depois, durante o processo, tudo unido até se tornar um produto final. Então, eu gostaria de focar mesmo na parte de laminação, que é o escopo dessa apresentação. Então, a gente tem todas as peças de fibra de vidro de uma embarcação feitas separadamente e depois unidas de forma, seguindo alguns processos estruturais, né? Então, hoje a gente fala que uma embarcação, ela tem 3 mega peças, que são o casco, o convés e a casaria, depois mais 5 partes estruturais bem importantes, então são os pisos estruturais, os liners, que alguns chamam de cama, outros chamam de chassi, enfim, se refere à mesma peça, e as anteparas, tudo o que manda o figurino aí de um bom projeto de uma embarcação. E depois, claro, diversas, depende do projeto, 60, 80, 100 peças pequenas, como móveis externos, tampas, garagens e tendas, enfim, tudo que pode ter numa embarcação, tudo de fibra de vidro, né?
ou de carbono. Então, o processo utilizado na Azimuth é o processo de infusão, a laminação por infusão. A gente usa a fibra de vidro em sua maioria e também em algumas peças estratégicas a fibra de carbono. Nossa resina, acho que mais utilizada é a Vinyl Ester, então, por uma questão de relação de custo-benefício e tudo que as propriedades que a Vinyl Ester pode nos entregar, é a resina que mais nos atende. Também a gente faz tudo, todas as placas, todos os laminados com núcleo inercial, então, como se aprende na faculdade, é exatamente a mesma coisa. A gente tem um núcleo, na sua grande maioria, em PVC, algumas vezes em madeira, outras vezes em poliuretano, enfim, depende da aplicação, mas o carro-chefe mesmo é um sanduíche de fibra, PVC e fibra novamente antes da infusão. Bom, uma mensagem sempre do nosso fundador, né, que é a construção dos mais belos iates, né, de forma confortável, inovador, que consiga ser prestada assistência por todo mundo. Então, isso vai de encontro com a nossa transferência de tecnologia para o Brasil. É uma tecnologia que é conhecida na teoria, só que na prática é um desafio diário transportar essa tecnologia que é praticamente centenária da empresa para uma planta brasileira, com operadores brasileiros, e muitas vezes com produtos brasileiros também. Não só de importado vive, né, um estaleiro italiano. Então, entrando um pouquinho detalhado no processo de fabricação das peças de fibra de vidro, nesse caso, mas tudo isso se aplica à fibra de carbono também, tá, gente? Então, eu estou usando aqui o carro-chefe da empresa, fibra de vidro. Inclusive, é uma pergunta que sempre me fazem: por que a gente não faz tudo de carbono? A resposta é muito simples: porque é uma empresa, a empresa tem que pagar a conta e é muito caro, né, fazer tudo de carbono. Então, a gente consegue alternativas estruturais utilizando a fibra de vidro que atendem a qualidade e a segurança, em primeiro lugar. E quando são peças que são estratégicas, por exemplo, para manter um centro de gravidade mais baixo, a gente reduzir um pouco de peso no alto do barco, a gente usa a fibra de carbono, sim. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens do nosso dia a dia do estaleiro lá, de alguns planos de trabalho, e esse aqui é um plano que eu acho importante, assim, que é entender no contexto onde usa cada resina, né? Então, na grande maioria, nas 4 primeiras linhas ali, que são a utilização da resina Vinyl Ester, ou Ester vinílica, a gente usa, tá em italiano, tá, gente, por causa da nossa matriz, né, a gente compartilha os mesmos dados. Então, em áreas que tem contato com a água, expostas à umidade, expostas à radiação solar, enfim, tudo isso a gente investe numa resina ester vinílica. Depois, a gente tem alguns outros parâmetros para usar uma resina isoftálica, em alguns casos muito específicos, ou até a resina, que é aquele DCPD, uma resina um pouco mais assim, fora do circuito das grandes utilizações. Bom, eu compartilho com vocês o que para a gente é um documento principal de um processo de laminação, como engenharia, que é o plano de laminação. Nada mais é do que uma especificação, uma receita, uma sequência do que deve entrar na nossa embarcação, né? Então, vocês veem aí um exemplo de um casco dividido em algumas áreas. Então, vocês estão vendo a área de fundo, à direita ali, à esquerda, as áreas de fundo, em azul, em verde, em rosa, são áreas específicas divididas dentro da embarcação. E a área de costado, né, a área da lateral do casco, nesse caso o casco. Então, cada uma dessas zonas tem um jeito de se fazer. Então, por exemplo, a etapa 1, gel coat em todas as etapas, depois 2 mantas de 300 quilogramas por metro quadrado, depois todos os tecidos, todos os núcleos inerciais, enfim, é a receita do bolo. Isso aqui é a primeira coisa que se aprende dentro do estaleiro que trabalha com fibra. Quando a gente começa a falar em modificação de projeto, modificação de processos, a gente sempre olha para isso aí que
que é a receita de como um operador, uma equipe, vai tratar um projeto e executar da forma que é determinado pela engenharia, né? Então, aqui tem outro exemplo, um outro casco, onde a gente vai especificando passo a passo. Então, são diversas páginas, passo a passo, qual material aplica em qual área respectiva e em qual sequência, né? Então, inclusive, em qual sentido da fibra, se for o caso, como vocês veem uma flecha preta no meio da embarcação, enfim, depende do nível de detalhe que eu quero chegar com o meu projeto. Eu vou falar um pouco sobre a sequência de laminação até a entrega de uma peça uma peça acabada, uma peça que que é finalizada do ponto de vista de fibra, de laminação. Então, tudo começa com uma boa preparação de molde. A gente usa aqui na nossa empresa um sistema de visual de um Poka-yoke, né? Um passa ou não passa, de como deve estar uma peça e como não deve estar. Então, por exemplo, a gente tem um molde pronto para ser preparado, a preparação, leia-se, a aplicação do desmoldante, e aqui o que não deve ser encontrado no molde, né? Então, esse é um dos primeiros grandes controles nossos de qualidade. A gente aplica um conceito que a qualidade não se olha lá no final da embarcação somente, porque já é uma consequência, quase uma autópsia. Então, a gente olha sempre durante o processo. Então, coisas que vocês, na vida de vocês, se vocês forem trabalhar com fibra de vidro, fibra de carbono, qualquer coisa que tenha um molde, vocês têm que se atentar às impurezas. É o primeiro ponto, assim, que eu gostaria de chamar bastante atenção para isso. Depois, o processo de preparação do molde, aplicação do desmoldante. A gente usa ou a cera líquida, a cera ou o desmoldante semi-permanente, enfim, depende da aplicação, depende do contexto. Também, partindo para o mesmo sistema de passa ou não passa, como que uma inspeção de qualidade deve encontrar uma peça, um molde preparado para iniciar uma laminação, e ao lado como ele não deve encontrar. Então, isso serve, inclusive, para um treinamento e uma verificação diária, não só da qualidade, mas como de qualquer operador, né? E cabe à engenharia, o papel da engenharia no estaleiro, dar todas essas diretrizes, essas orientações, porque é um trabalho cíclico e orgânico. Equipes mudam, as pessoas esquecem, então isso precisa ser lembrado, relembrado e retreinado a todo momento. Então, uma vez aplicado um desmoldante na peça, a gente tem que encontrar um molde nesse estado. Esse verde que vocês veem aqui faz parte da construção do molde, é um gel de baixa contração, então, como o molde precisa ser a forma exata daquilo que se encontra num projeto 3D, que vem do modelo, isso aí é um gel de baixa contração para não ter variação de geometria para as peças, né? Então, todo esse verde aí. E o desmoldante aplicado é incolor. Então, aqui é uma foto recente, eu tirei para a apresentação aqui, de uma embarcação de 27 metros sendo preparada para laminação. Então, as pessoas andam descalço, com um cuidado muito grande ali para não poluir a peça, para não poluir o molde, que é o bem mais precioso do estaleiro, né? A gente costuma dizer que é a nossa joia. Depois disso, depois do desmoldante aplicado, a gente aplica o gel coat, e para isso, eu sei que é um tema muito tratado em todas as aulas, existem diversas literaturas sobre isso, mas a nossa aplicação hoje ideal para gel coat, a catálise dela, segue essa tabela que vocês estão vendo. Então, as carinhas verdes ali são as temperaturas que a gente precisa ter para que a catálise seja bem feita, a 2% ou a 1,75% de catalisador. Menos que isso, já começa a ficar arriscado e precisa de um ok técnico para continuar, e mais que isso também. E se a gente tiver com menos de 15 graus de temperatura ou com mais de 28 graus de temperatura, a laminação é interrompida, ou a catálise é interrompida, porque a gente terá problema, com certeza, de qualidade na superfície, né? O gel coat é a primeira, é a camada de proteção do laminado, e também é a estética do barco, né? É o que o nosso cliente, a gente tem um foco muito grande no cliente, então é o que o cliente vai enxergar quando ele vê o barco dele. Então,
imaginem vocês que em dias de muito calor, onde a temperatura média externa é 30 graus, dentro de um galpão fechado, a média de temperatura é mais que isso. Então, ali nesse momento não acontece a aplicação de gel coat. E para dias muito frios, a mesma coisa. Então, a gente tenta explorar as melhores horas do dia para se aplicar o gel. E, enfim, a gente tem todas esses tempos de gelo que a gente espera de um gel coat, né? Depois eu posso deixar a apresentação, lógico. Então, uma vez feita a catálise, a gente mede temperatura e umidade. Essa aqui é uma máquina que a gente não usa mais, à esquerda, que era manual, assim, uma medição. Não, hoje a gente tem um reloginho já, mais digital, mas, claro, a intenção sempre é a mesma. Temperatura e umidade controladas, a gente sabe o nível de catalisador que se aplica, e com isso a gente começa um processo com o pé direito. Outra instrução nossa sobre aplicação de gel coat para os nossos operadores, a gente tem treinamentos recorrentes, então, de qual é a melhor pistola para se aplicar. A gente tem uma máquina que chama gel coateadeira, que faz essa pressurização do ar para projetar o gel no nosso laminado. Então, existem maneiras indicadas de se aplicar, a distância que o operador tem que ter, lembrando que são operadores treinados e sempre são os mesmos responsáveis pela aplicação do gel, são pessoas que têm como especialidade essa aplicação. É a primeira camada, então é importantíssimo que não tenham-se desvios nessa etapa do processo. Então, aqui é um operador aplicando o gel coat, aqui vocês conseguem ver, num casco. Então, ele está aplicando na vertical, né? E depois um controle da espessura do gel. Então, a gente tem a escala em microns. E no nosso estaleiro, a gente entende que o ideal sejam 800 microns, porque depois a gente passa por um processo de acabamento superficial, de lixamento, de polimento, então isso se perde. O aceitável é um range entre 600 e 1000 unidades. Então, outro controle que a gente faz, fora a medição da espessura, é um controle visual da peça, onde vocês podem ver ali que uma aplicação em excesso de gel, a gente tem uma característica de escorrimento, uma falta, a gente vê que fica porosidade, enfim, aparece praticamente o molde atrás do laminado, e também rachaduras e tudo que pode ocasionar numa aplicação incorreta, né? Então, esse é outro ponto de atenção para um controle eficaz do processo de aplicação de gel coat. Então, esse deveria ser uma superfície bem coberta pelo gel, com diversos pontos de medição, checklist feito dentro da espessura e fotografado dentro da normalidade aqui. Visto isso, a gente começa o processo de skin coat, que é a laminação manual, que a gente começa, mesmo quando o processo é de infusão, isso é algo que inclusive a gente aprendeu de forma empírica, e depois a gente foi pesquisar, eu particularmente fui pesquisar, e algo que é feito na indústria, que algumas primeiras camadas de laminação sejam feitos de forma manual, para depois entrar a parte de montagem de fusão. Bom, isso a gente tem algumas vantagens de um cuidado muito grande na retratação de tecidos e mantas no laminado, né? Então, depois da camada de gel coat, uma laminação manual bem feita, usando os roletes bem utilizados, a gente não deve ter nenhuma retratação, nenhuma presença de bolha. Então, eu passo um pouquinho a apresentação e mostro para vocês o que é a mesma 27 metros com a parte skin coat realizada. Então, a gente está com toda a laminação manual nesse ponto feita. Seguindo aquele plano de laminação lá, seguindo o processo de colocação de mantas e tecidos conforme manda cada projeto. Então, são os rolos que a gente utiliza. Enfim, eles mudam o alcance, a espessura, para uma superfície
um canto mais arredondado se usa um tipo, para uma superfície mais plana se usa outro, enfim, existe um porquê de cada utilização. Então, esse é o trabalho de roletar a peça. Então, uma vez impregnada a resina manual, se tiram todas as bolhas, ou o máximo de bolhas que se consegue tirar, que isso vai garantir que não se retrate nada no gel coat, porque, do caso contrário, quando a peça for desmoldada, é possível enxergar, inclusive, as tramas do tecido aplicadas nas primeiras camadas. Então, à esquerda, vocês veem o que seria um laminado, um skin coat bem feito, sem bolhas, e à direita, um skin coat com bolhas. A presença de é realmente uma bolha, fica um esbranquiçado na peça. Isso a gente tem um inspetor de qualidade hoje que aponta os defeitos e nem avança a próxima etapa sem arrumar. Então, isso é outro controle intermediário de processo, né? Um controle ainda visual. Feito isso, a gente parte para a montagem de infusão. Então, a partir de agora, todo o material que entra na embarcação, sempre seguindo aquele plano de laminação que eu mostrei no começo, é aplicado de forma seca. Se utiliza uma cola de baixa densidade, uma cola muito leve, só para manter o tecido ou a manta ou o que for necessário colocar na peça, só para manter ela no lugar, para esperar a presença da bolsa de vácuo, né? Então, isso é uma aplicação bem feita, com todos os cantos, todos os raios muito bem cobertos, sem deixar nenhum tipo de imperfeição nas laterais. Então, aqui na foto da esquerda, vocês conseguem ver alguém já colocando a segunda camada pós-núcleo inercial, pós-PVC, nesse caso PVC, o tecido que vai formar o sanduíche. Outro material utilizado é o Peel-Ply, né? A gente coloca, então, o Peel-Ply é a mesma teoria de que se vê em toda a literatura, é usado o Peel-Ply na peça para compor, agora, sim, uma preparação do que será a infusão. Então, um Peel-Ply bem aplicado e um Peel-Ply à direita mal aplicado, com rugas, bolhas. Então, é um processo que, quanto mais complexa for a peça, se a gente estiver falando de um convés cheio de cantos e curvas e raios, a gente está falando de uma peça que tem uma complexidade maior. Então, outra experiência é que a gente, como engenharia, a gente precisa passar e manter a qualidade do produto e o escopo do projeto. Só que existe um movimento, como produção, de uma aceleração desse processo, né? Então, a gente precisa aliar isso, porque tudo na vida de uma empresa é tempo e entrega. Tudo isso a gente precisa aliar com uma perfeita colocação do material a bordo. Mesma coisa, o Infuply, que são aqueles freios das resinas, né? Em regiões que a gente não quer que a resina corra com tanta velocidade. Depois disso, a preparação da infusão, com todos os registros, com todas as mangueiras, as entradas, as saídas de ar, a fita, para a vedação da bolsa de vácuo. Aqui, a aplicação da bolsa de vácuo, né? A gente estica ela cobrindo toda a peça. Esse molde aqui é um molde de um casco de 36 pés, então aqui se cobre toda a peça sem nenhum tipo de emenda na bolsa de vácuo. Depois da bolsa de vácuo aplicada, ainda sem resina, sem nenhum tipo de material químico líquido, a gente aplica o vácuo, né? A gente, por diferença de pressão, a gente tenta chegar numa pressão que eu vou mostrar para vocês, e com isso a gente consegue um bom laminado. Vocês veem à direita um laminado que talvez tenha dado super bem até ali, mas ele falhou na parte da concentração do vácuo. Então, isso faz com que o nosso laminado se acumule resina, nesse caso, e causa fragilidade na peça, enfim. Então, cada passo tem a sua importância, e mais uma vez um controle visual, e ainda um controle sonoro, assim, nesse caso, de vazamentos. Então, agora, o desafio é buscar os vazamentos e tentar chegar na pressão desejada dentro da peça, né, que está coberta, está fechada com a bolsa de vácuo.
Então, o que a gente espera como uma pressão vou passar mais um slide aqui, desculpa. É uma pressão suficiente para que tenha-se uma diferença de pressão depois para entrar a resina catalisada na peça. Diferente de uma laminação a vácuo, onde a resina já estaria nesse ponto dentro da peça, ali, por enquanto, a gente só está falando de material seco. Então, nesse caso, a gente tem 8 bar desculpa, 0,8 bar de pressão. A gente precisa chegar basicamente no vácuo, a gente não consegue, então a gente chega o mais perto possível numa pressão reversa. Depois colocado todos os registros, todas as mangueiras de entradas e saídas de infusão, a gente segue também um projeto de linhas de infusão, com todas as vedações dos registros, que é outro desafio enorme, vedar a quantidade de registros que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tudo isso aqui é a laminação de um casco, nesse caso aqui é um casco de uma 62 pés, a nossa 62 pés, e vocês veem várias mangueiras de entrada e de saída de resina. Então, esse emaranhado é uma linha de infusão, uma infusão sendo feita, ali a resina já catalisada, seguindo os outros parâmetros, os mesmos parâmetros, bem dizer, das catálises que a gente mostrou para o gel coat, e a resina catalisada entrando na peça. Então, para quem olha de fora, é um emaranhado de peças, mas existe uma lógica, e é função da engenharia criar essa lógica, ou, em alguns casos, adaptar a lógica para a realidade brasileira. Por mais que algumas vezes venha um projeto pronto, que eu digo um projeto indicado italiano, a gente tem uma realidade diferente, uma temperatura diferente, e para isso a gente precisa fazer um novo projeto de linha de infusão, nesse caso. Então, aqui é o vácuo aplicado, aqui voltei em uma etapa do processo, é um vácuo aplicado antes da colocação da resina, por diferença de pressão. E aqui já com a resina impregnada. Depois disso tudo, depois de passado o tempo de cura da peça, a gente tem um desmanche da infusão, todo o material, todo o material utilizado para fazer a infusão, para correr a resina, as mangueiras, os registros, tudo isso é descartado, e esse, inclusive, é um grande desafio da engenharia de saber o que fazer com o descarte desses resíduos, porque é um problema para qualquer estaleiro hoje, descartar os resíduos de fibra de vidro, inclusive resina catalisada ainda gera calor e corre risco de incêndio. Então, assim, precisa ter um controle muito grande no descarte desses resíduos de infusão. Feita a infusão, vem mais uma etapa de controle de como não se encontrar uma peça nesse caso, né? Então, a gente está vendo uma peça com acúmulo no canto esquerdo superior, com acúmulo de resina, algumas bolhas. Na peça do meio, ainda na parte superior, com um tecido que ficou dobrado. Tudo isso precisa ser retrabalhado, e retrabalhado leia-se lixado e relaminado, no caso de forma manual, né? Depois, ainda na parte superior, à direita da tela, a gente tem uma região de resina empoçada, então isso faz uma vitrificação, nesse caso a resina vinil éster, e tudo isso precisa ser desmanchado e relaminado nessa região. Tudo isso pode causar trincas, pode causar infiltração no laminado, e uma vez o laminado aberto, exposto ao ambiente, a gente pode ter problemas sérios de infiltração de água por toda a embarcação. Outro ponto são as mangueiras que ficam, os resíduos de mangueiras que podem ficar para trás, isso precisa ser removidos no canto inferior esquerdo. No meio, no canto esquerdo, uma grande trinca que abriu no laminado, também precisa ser revisto e retrabalhado, e quanto antes se localizar esses defeitos, antes precisam ser reparados. E mais trincas e algumas imperfeições no laminado na parte direita inferior.
Feito todo esse processo, vencido a parte de laminação, vencido a parte de infusão, que é, inclusive, eu não comentei, mas é uma grande adrenalina, porque imagine que muito material está empregado ali, muitas horas de trabalho estão feitas ali, no laminado, eu vou voltar um pouquinho, aqui. Muito dinheiro está colocado dentro dessa peça, porque os materiais são caros. A gente está falando de peça de 150, 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, então, e tudo tem que correr bem durante a laminação. Uma infusão perdida significa uma perda inestimável para a produção, uma perda de dinheiro, uma perda de tempo, de equipe, e é o que não se espera, é uma tragédia dentro do estaleiro, uma perda de uma infusão. Então, nada pode dar errado, a energia elétrica não pode parar, precisa ter um sistema de backup de geradores, precisa ter tudo redundante para o processo não dar errado. A gente tem algumas horas para fazer isso funcionar, e uma vez que a resina está ali dentro, não pode mais parar. Então, é um trabalho crítico, mas é bem fascinante, assim, de acompanhar. Quem tiver a oportunidade, é muito, muito legal. Avanço mais um pouquinho. Visto tudo isso, a gente faz o desmolde. Aqui eu coloquei um exemplo de como a gente utiliza para desmoldar as nossas peças. Então, a gente lamina junto alguns tubos que são fixados à peça, e com uma laminação muito reforçada, onde todo o peso da peça vai ser distribuído nessas etapas aí. Então, feito toda a pega da peça, a gente tem uma puxada do molde, e se o desmoldante estiver muito bem aplicado, ou reparado, se for um semi-permanente, ele passa por alguns retoques, a gente consegue tirar. Algumas vezes se utiliza uma cunha de madeira, com um martelo também de madeira ou de borracha, para não danificar a peça, para ajudar no desmolde. E outro fenômeno interessante é que, por algumas vezes, por alguma mudança de programação de produção, por exemplo, a gente deixa uma peça, um laminado dentro do molde algum tempo a mais. Então, consegue se perceber ela já se desmoldando sozinha, ela se destacando do molde sozinha, porque ela sofre, né, as contrações, e, enfim, ela começa a se descaracterizar do molde. Então, também é algo que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes tem uma pressão para uma troca produtiva, um desmolde que é atrasado, e com isso a gente pode perder em qualidade do processo. Uma vez a peça desmoldada, enfim, ela está praticamente apta para entrar na produção. Ela é alocada em alguns berços, carretas, ou, enfim, cada estaleiro tem a sua estratégia. A gente aloca em alguns berços aqui, nesse caso, um casco recém-desmoldado. Em algumas peças, a gente utiliza a pós-cura. Então, via projeto, a gente percebe alguns laminados que precisam de pós-cura, principalmente os laminados que utilizam epóxi na sua formação. Então, peças de carbono, por exemplo, a gente utiliza a resina epóxi, e para isso a gente faz um esquema de pós-cura. Bom, eu não trouxe nenhuma foto da nossa pós-cura aqui, mas é um processo que está em desenvolvimento, é um processo que também é um pouco novo para o estaleiro aqui no Brasil. E como quem acompanha a náutica sabe que agora a grande tendência, agora não, de algum tempo para cá, são as embarcações pintadas, né? Vocês veem aí mega barcos 100% pintados, 100% pretos ou cinzas ou cores escuras, e isso, apesar de ser muito bonito, é um desafio muito grande para a engenharia, porque é uma área que se retém muito calor, e a gente precisa ter alguns processos de pós-cura quando o laminado é exposto a uma cor muito grande, a uma incidência de sol muito grande. Então, a gente, no eixo X desse gráfico, vocês conseguem ver todas as cores disponíveis na gama Azimuth, e no eixo Y ali, o quanto de temperatura o laminado absorve. Então, a gente tem algumas zonas de alguns laminados que a gente é obrigado ou não a fazer a pós-cura. Depois do acabamento, depois do desmolde,
talvez venha o ponto mais importante para o ponto de vista de qualidade da peça laminada. Existe um manual enorme de todos os defeitos que se pode encontrar no laminado. Eu trouxe aqui só um exemplo, porque o manual é realmente muito grande, e nesse caso, porosidade, que eu quis destacar. A gente tem alguns aceites ou não aceites na produção. Então, nesse caso visual, a porosidade se percebe e se retrabalha, se marca na peça, e as regiões que se encontram isso se retrabalham. Outro ponto aqui, essa foto é um pouco focada demais, mas basicamente a gente faz algumas medições com o durômetro Barkol para entender a dureza de cada laminado pós-cura. Então, como que ela está se comportando na cura da peça. A gente faz algumas medições e faz alguns ajustes de processo baseados também na medição de dureza. E, por fim, para finalizar a apresentação, o laminado finalizado, a gente divide ele em algumas áreas, estrategicamente em branco, sempre no nosso plano de laminação, o que vai ficar aparente para o cliente. Então, a gente precisa fazer um tratamento superficial muito mais avantajado, e em áreas que vão ser escondidas ou por algum motivo receberão outra peça em cima, são áreas de acabamento que não precisam se perder muito tempo e dinheiro fazendo um acabamento fino, sendo que essa região vai ficar escondida, vai ficar inacessível, né? Então, é outro ganho de eficiência do processo. Não precisamos de uma peça 100% em áreas que vão ser cortadas, por exemplo, áreas de janela. A gente não faz sentido dar um acabamento, deixar num brilho perfeito, de 95 no nosso medidor de brilho, e para isso, e depois descartar a peça. Então, também se pensa sempre na eficiência do processo. Marcadas todas as áreas que devem ser laminadas, devem ser acabadas, desculpa, a gente consegue fazer os retoques e os reparos sempre com um processo de lixamento. Se por algum motivo aparecerem algumas bolhas, uma relaminação da área, então a gente lixa, tira a bolha em uma área abrangente e depois relamina e reconstrói a superfície. Isso acontece para todas as peças, 100% das peças no estaleiro. Bom, como apresentação, depois disso, lógico, a peça está liberada para continuar a sua vida na montagem, e do ponto de vista de fibra de vidro ou de fibra de carbono, ela está liberada, né? Ela está aprovada. Como apresentação, eu tinha isso, espero que eu tenha sido claro. Enfim, estou disponível para quem quiser tirar dúvida, quem quiser conversar. Tá aí meu telefone, meu e-mail, e enfim. Acho que era isso que eu tinha para apresentar para todo mundo hoje aqui. Espero que tenha conseguido valer de alguma coisa o que eu falei hoje. Show, Zucco. Acho que ficou bem bacana aí, né? O que eu fico feliz é que parece que o que a gente falou na sala de aula é de verdade, né? É de verdade. Acontece. Não tem nada de absurdo ali, né? Uhum. Não sei se tem um tempinho ainda, a gente tem algumas perguntas, né? Vamos lá. E daí eu queria passar para ti, se tu pudesse compartilhar aí conosco, né? Vamos lá. Então, uma das primeiras perguntas aqui que eu tenho é do Hodson, e ele pergunta sobre o processo de laminação por infusão, se ele é realizado também em peças menores ou só peças maiores. Legal. Bom, eu tinha comentado ali que a gente tem cerca de 100 peças, 80 peças por barco. A gente faz uma laminação por infusão nas nossas peças principais, nas nossas peças que a gente precisa de uma eficiência estrutural nelas. Então, a gente precisa de um controle de peso, que é importante, que eu acho que é um dos pontos principais de um barco na água. E a gente faz infusão, então, nessas peças estratégicas. Em peças que não justificariam o processo de infusão, não justificariam um investimento numa infusão, até porque o molde de uma infusão ele é diferente, ele é reforçado. Imagina que ele está sofrendo um vácuo, né? Então ele está sofrendo uma força, um esforço,
se tem peças que não precisam disso, tampas, portinhas, armários externos, isso tudo a gente consegue fazer em laminação manual. Aí o processo é o mesmo, só que é manual, enfim. Legal, legal. Eu tenho uma pergunta também, essa é uma coisa que eu queria perguntar desde o início, estava ansioso aqui, né? Plano de laminação, né? Vocês têm uns planos de laminação que vocês seguem, né? Esses planos de laminação, eles são recebidos do exterior e vocês só seguem eles? Ou vocês geram também esses planos de laminação? Bom, legal. A gente recebe das peças principais, mas a gente revalida eles para a nossa realidade. Então, nem todos os produtos a gente utiliza, nem todos os processos a gente replica, a gente tem uma realidade um pouco diferente da nossa matriz, então a gente revalida todo ele. Então, a gente reestuda todo o plano, o que faz sentido para a gente usa, o que não faz sentido, a gente substitui. E, para tudo que é adaptação de projeto brasileiro, as trocas do Brasil, a gente cria todos aqui, a gente tem um respaldo de uma empresa que faz estruturas de laminados para a gente, uma italiana, e a gente recebe uma consultoria deles e eles vão orientando a gente também tem um conhecimento empírico aí já de tempo e um pouco de literatura também para criar um plano, né? Então, por exemplo, a gente tem um barco, a gente tem uma 60 pés italiana e aqui no Brasil ela é uma 62, então a gente alongou o casco, mudou algumas peças internas, mudou as estruturas internas e tudo isso foi feito no Brasil, validado com a nossa matriz, mas criado aqui dentro do nosso escritório. Legal, então vocês têm uma independência, né? Tem uma independência, claro, a gente tem que passar por um crivo, né? A gente tem uma equipe de engenharia lá também nos olhando e nos validando, mas sim, a gente pode criar, a gente tem esses projetos de tropicalização, né, das nossas embarcações. Então, até porque um produto às vezes faz sentido para o mercado e não faz sentido para o Brasil, por exemplo. Então, a gente atua aí. E muita coisa se muda, muita coisa se muda. Não se perde a qualidade, daí a dificuldade, mas se muda. A gente tem essa autonomia. Entendi. Tá. Vou fazer mais uma pergunta aqui pro pessoal, depois tem mais umas minhas aqui também. O Arthur Brandão, perguntou por quanto tempo ou quantos barcos você tiram de um mesmo molde? Tá, legal. Isso aí bom, um molde, a gente está falando de um investimento da casa dos milhões de reais aí, para fazer um molde. Então, a gente tira o quanto precisa se pagar dele, né? Então, a gente tem um molde que ele dura toda a vida de um barco. Eu estou falando dos moldes grandes, né? Os moldes pequenos, muitas vezes, a gente vai trocando eles no decorrer de um barco. Mas, por exemplo, um barco que tem uma tiragem a gente muda muito nossa gama, então um barco tem uma tiragem, por exemplo, no máximo de 40 peças, a gente mantém um molde grande por 40 peças, só que a gente tem um ciclo semestral de reparo desses moldes. Então, por algum momento, a cada meio ano, eles são parados e eles são reformados. Então, a gente tem como se fosse um molde novo, né? Mas para a gente não vê sentido em descartar um molde que ainda possa ser reparado e não ser feito do zero, porque fazer um molde é um processo traumático, é um processo complicado, é um processo demorado e extremamente caro. E também encontrar fornecedores para fabricação no molde bem feito no Brasil é um desafio muito, muito grande, assim, de verdade. Legal, e também é um investimento bem alto em tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. A gente fazer um molde de um casco não é feito em menos de 3 meses, por exemplo. Então, muitas vezes a gente não tem esse tempo para a produção esperar, né? O mercado tem uma demanda de entrega, a gente tem uma demanda de tiragem. Tá. Eu vou só aproveitar o gancho da outra pergunta, né, que eu fiz. O Pedro Aurélio Kruger aqui perguntou se esses planos de laminação que vocês adaptam aí, né, aqui no Brasil, é baseado em norma, né, normas, ou é baseado na literatura? Assim, qual é a base que vocês têm? Assim? Na verdade, as normas são baseadas também, a gente tem percebido isso, assim, que as normas que são feitas são baseadas na literatura. Então, a gente se baseia nas normas. A gente tem uma validação técnica, a gente tem uma equipe técnica, que nem eu falei, de estruturistas ali italianos que nos respaldam,
mas a gente a gente se baseia em normas, né? A gente está falando da CE, a gente está falando de uma ABYC, uma NMMA, a gente está falando agora, inclusive, no começo de uma COBAR aqui no Brasil, a gente está falando, enfim, nas normas, a gente se baseia nelas e também tem um conhecimento empírico que a gente tem um fator de segurança, a gente não faz nada também muito arrojado, né? A gente é conservador nesse ponto de vista. Mas sim, a resposta é sim, nas normas. Na verdade, a norma também tem uma base na literatura, né? Então acho que é combinado aí, né? Exato. Então, assim, se abrir hoje uma literatura, abrir uma norma brasileira, uma norma europeia, ou americana, que seja, a gente consegue ver um pouco de semelhança. Então, não foge muito daquilo, a gente adapta isso à nossa realidade, com uma certa margem que a gente julga necessária, de variação de processo e tudo mais, né? Porque nem tudo é perfeito do jeito que a gente imagina, assim, não é nada linear, muita coisa acontece durante o processo, envolve muita gente, envolve chegada de material, envolve tudo isso, então a gente tem alguns pontos de escape que a gente consegue se readequar. Show. Tem outra pergunta aqui, ó, do Leonardo Rodrigues, né? Quais são os softwares que vocês utilizam na gestão dos processos em geral? Eu já vou aproveitar o gancho e perguntar se vocês têm mais alguns outros softwares, não só para gestão, que vocês utilizam aí. Bom, da gestão, a gente tem alguns sistemas internos de fluxo de informações para os nossos operadores, então fluxo de revisões de documentos, porque isso é importante, né? A gente percebe um problema no campo, por exemplo, a gente precisa fazer um reforço numa peça, a gente refaz um plano de laminação, atualiza ele, e isso tem que chegar na mão do operador. E como fazer isso chegar? Então, a gente tem um sistema interno que faz isso, mas softwares de gestão, a gente trabalha com o MS Project para acompanhamento de processos, e depois todos os softwares de CAD, enfim, que a gente faz para a parte de planos de laminação. Os softwares mais aplicados de elementos finitos e tudo mais, isso a gente tem com a nossa matriz italiana. Então, sempre que a gente precisa, a gente encomenda deles um estudo, alguma coisa. Por exemplo, um plano de infusão novo, a gente consegue encomendar com eles isso. Era justamente isso que eu ia perguntar também, vai fazer um plano de infusão novo, né? Geralmente a gente simula para evitar qualquer problema que tenha no futuro ali, né? Exato. E isso vocês fazem em conjunto com o pessoal lá da Itália, então? A gente faz em conjunto com o pessoal da Itália, eles nos mandam uma proposta, a gente valida ela, a gente testa ela, depois a gente faz os nossos comentários, a gente troca a experiência de como foi na prática isso, faz alguns rearranjos, valida, enfim, é um ciclo, né? Então, é um pouco orgânico nas primeiras peças e depois, uma vez validado, isso vira o processo travado, o processo definido. Entendi. Legal. Bom, eu tenho umas outras dúvidas aqui, né? O processo de infusão, ele é o principal processo que vocês utilizam hoje, né? Isso. Existem outros processos, assim, além do processo de infusão que vocês utilizam? Laminação manual, spray up, vocês têm também? A gente utiliza também a laminação manual. Na verdade, a gente delega a nossa laminação manual, que são peças mais simples, para um fornecedor que é validado. A gente tem, na verdade, é como se fosse uma empresa, é uma extensão da nossa empresa, da Azimuth hoje, com um acompanhamento semanal de engenharia, de qualidade, de planejamento, dentro do fornecedor. Então, eles aplicam a laminação manual. A gente tem alguns testes para spray up, mas, por enquanto, a gente utiliza a infusão em casa e a laminação manual para peças menores fora de casa, né? Então, hoje são essas duas frentes aí. Legal. Quem tem a possibilidade, né, migra para processos são mais controlados, né? Então, exato. Então, ter uma infusão, assim, foi algo que a gente está há 11 anos no Brasil, a Azimuth, eu falo a gente com o nome da Azimuth, é um processo que ainda, assim, hoje está em evolução, então não é algo tão trivial, claro, tem muita literatura, mas a prática ainda assim requer um acompanhamento, uma confiança nos teus produtos. Então a gente testa absolutamente tudo antes de entrar no laminado,
A gente retira algumas amostras, valida, a gente tem um laboratório de validação que fica dentro da produção, então é tudo validado antes de colocar na peça, né? Porque, de fato, é um processo que não é trivial de se fazer. Requer um pouco de experiência, um pouco de vivência, um pouco de confiança também. Beleza. É isso. Ô, Zuko, tem uma pergunta aqui, tem outra do Leonardo aqui, mas eu vou fazer a minha primeiro. Tá bom. Fornecedor que vocês têm de matéria-prima, eles Sim. são nacionais, eles são uma matéria-prima internacional, é tudo importado, tem alguma coisa daqui? Tem. Bom, a gente tem algumas coisas que são carro-chefe, que são praticamente marca registrada da Azimuth, no nosso caso o Gel Coat é importado, é o mesmo Gel Coat usado em todas as peças na Azimuth, por área do laminado, no final o que a gente vai ver é o gel, né? E toda a parte de resinas e tudo mais, a gente tem um misto. Algumas estratégicas que a gente julga mais importantes e homologadas, ou que a gente não encontrou uma correspondência que nos atendesse no Brasil, a gente traz ainda importado. E, se não, a gente tem diversos usos no Brasil também, a gente tem uma cadeia de fornecedores do Brasil, principalmente em materiais mais comuns e mais conhecidos, né, os nossos tecidos de fibra de vidro, os biaxiais, os bidirecionais, enfim, tudo isso, as mantas, a gente consegue. Agora, outros produtos do tipo o PVC, o Divinicel, que a gente usa, não tem jeito, a gente não... até por uma questão, a gente até encontra uma correspondência válida no Brasil, mas hoje a questão de custo não vale a pena. A gente tem uma compra de volume grande e, inclusive, hoje eu estava no almoxarifado fazendo um trabalho lá de recuperação de alguns PVCs e a gente tem, assim, a gente compra talvez mais PVC do que alguns dos maiores fornecedores do Brasil hoje. Então, assim, a gente não consegue economicamente chegar no preço competitivo para conseguir comprar nacional. Mas a cadeia é mista, sabe? A nossa intenção, inclusive, é ir cada dia mais desenvolvendo o mercado nacional por uma questão de flexibilidade. A gente tem um fornecedor que é um parceiro nosso dentro de casa, ou do lado de casa, não faz muito sentido a gente ter que comprar do outro lado do Atlântico, comprar muitos meses antes, estar sujeito a atraso, enfim. Então, para a gente também é interessante ter uma alternativa brasileira, né? Desde que atenda aos requisitos de projeto. Uhum. A validação completa, né? Exato. E uma validação aqui envolve uma série de reuniões, uma série de comprovações técnicas mesmo, de estudos de laboratório, porque assim, não mexe no que está certo, sabe? Então, essa é a diretriz. Então, beleza, mas a gente quer mexer, porque a gente quer desenvolver. Então então me prove para os nossos, a nossa matriz que isso vai funcionar. Aí, uma vez provado, a gente consegue desenvolver nacionalmente. Legal. Agora vou fazer a pergunta do Leonardo aqui. A base de clientes da Azimuth é formada por pessoas físicas ou por empresas que trabalham com revenda? Olha, tem de tudo, né? Quem quiser comprar um barco, a gente está recebendo. Eu não trabalho no comercial, promoção, mas eu sei que então, até para aluno UFS que tem desconto, né? Mas normalmente os próprios é uma marca muito consolidada no mundo, então os clientes que chegam até a gente, lógico, a gente também chega até os clientes, mas são pessoas assim que são nossos conhecidos, são pessoas que já não é o primeiro barco que tem, enfim, são pessoas que conhecem, estão em contato com a Azimuth, que são normalmente as pessoas que compram os nossos barcos. Mas, claro, tem algumas revendas, mas a maioria, vou te falar que a maioria são clientes físicos mesmo. Entendi. Zuko, uma pergunta também que eu tenho, isso aí é uma curiosidade que eu tenho há algum tempo, né? E inclusive a gente teve uma aula hoje de manhã e a gente falou sobre isso, daí eu fiquei pensando, hoje à noite eu vou perguntar isso para o Zuko. Vocês têm alguma peça não estrutural ou algum projeto de pesquisa que envolve fibras naturais? A utilização de fibras naturais? Bom, a gente começou com isso faz pouco tempo, até por uma insistência da geração mais jovem, no caso a nossa,
porque a gente tem, claro, a gente tem hoje um diretor na nossa empresa que é também engenheiro naval, formado na USP, então mega conceituado no mercado, é uma lenda viva da náutica hoje, é o Felipe Berra, e assim, com todo o conservadorismo, né, lógico, de quem está há muitos anos no mercado, mas por uma opção nossa, assim, uma mini pressão, algumas pesquisas em alguns materiais um pouco diferentes, a gente tem um laboratório de pesquisas, a gente tem uma pessoa, uma engenheira química que é focada 100% em pesquisa de equipamentos, de melhoria de processo, de melhoria de produto, e tudo passa pelo crivo dela, né? Então, a gente tem, assim, uma intenção, mas dizer que a gente está perto de usar alguma coisa natural, infelizmente não, ainda infelizmente não. Mas a gente tem essa vontade. Eu acho que não muito distante daqui, a gente vai chegar um dia e falar que sim, que a gente está usando e está tudo dando certo. É uma vontade nossa. Nossa vontade também. Eu estou incentivando o pessoal que está saindo daqui e forçar a barra aí também. É isso mesmo. Acho que é a gente que vai mudar esse jogo, sabe? Porque até estava conversando um pouco com o pessoal mais antigo, assim, antigo que eu digo mais consolidado no mercado, é isso, né? Que quando se falou em carbono, meu Deus, todo mundo, não, isso aí nunca, Deus me livre, isso não vai dar certo, deixa assim, fibra de vidro, é isso e já era. E hoje o carbono é uma realidade, é uma peça comum como qualquer outra. Claro, muito mais caro, mas também muito mais eficiente. Então, quem sabe um dia a gente não esteja falando de algum outro. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Legal. Bom saber disso aí, bom saber que a nossa mentalidade está conjunta aí. Sim. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui técnica, depois eu vou partir umas coisas mais do Zuco aí, na tua evolução profissional. Então, a pergunta técnica aí do Arthur Brandão, né? A Azimuth permite algum tipo de personalização a pedido do cliente? No caso, pintura ou até mesmo uma cabine diferente? Acho que ele está querendo botar o nome dele no barco. Vamos lá. Sim, não há o que não haja. A gente faz tudo. São barcos, são produtos de muito valor agregado, muito mesmo. Claro, eu tô lá assim desde o meu estágio e parece que ficou comum, né? Mas quando a gente olha um barco da Azimuth na água, é um negócio assim que é inacreditável, assim, de tão bonito que é, tão grande, tão imponente. Então, sim, ele é muito personalizável. A gente tem assim, um caso recente de talvez a maior customização de um barco que a gente fez nos últimos anos, assim, e o barco sai do jeito que o cliente quer, claro, com a restrição de que ele não pode, que assim, a gente tem um limite físico, né, para tudo isso, um limite de engenharia, que a gente, afinal das contas, alguém depois tem que responder, né? Então, chega um momento que, eu quero tirar, mas todo dia a gente recebe pedido de tirar uma parede que é estrutural, ou de rebaixar um piso que não posso, ou de tirar uma antepara de lugar. Então, assim, com algumas limitações, o resto tudo é personalizável, não tenha dúvida. A cor é a coisa mais comum, que todo dia isso é trocado lá. A cor pra gente nem é mais personalização, é uma escolha, troca a cor, vai embora. Agora a gente tá falando de um barco que tem uma cabine a mais, uma cabine a menos, enfim, dá pra fazer quase tudo. Eu acredito que um cara que está pagando o valor, né, ele pode se dar o luxo de fazer uma personalização ali, exatamente, que seja viável de fazer tecnicamente. Exatamente. Então, assim, o papel da engenharia nisso tudo, né? A gente tem que, primeiro de tudo, defender o escopo do produto e da qualidade do produto, e o segundo é tornar tudo isso viável, né? E aliar isso, né? O sonho da pessoa, porque a pessoa está comprando lá um sonho da vida dela, e um aval técnico, né? Chega um momento que a gente precisa aliar isso. Então, o nosso dia a dia é esse embate aí entre o que dá para aplicar numa produção, uma produção que não pode perder eficiência, tem que entregar um barco e tem que entregar um barco dentro do projeto, versus um comercial que, lógico, que está fazendo de tudo para reter aquele cliente, para fazer o negócio funcionar, né? E o que no final a gente brinca, né? Que o que paga a conta é barco entregue, então a gente faz o que a gente tiver no nosso alcance, a gente faz, com certeza.
Legal. Esperado. Tá, agora, o Zuco, eu tenho umas perguntas aqui, vai começar com a pergunta do Eduardo, eu também tenho umas dúvidas, né, que daí vai um pouquinho mais do Zuco, né, tua evolução como estudante de engenharia naval, aí até chegar aí no nível que tu tá agora na carreira, e com certeza muitos degraus para frente ainda vai subir, né, então daqui a pouco essa live aqui vai ser cada vez mais valorizada aí. Olha! Se ficar gravado aqui no YouTube, vou dizer, olha, a gente tava lá com os olha, quem dera, quem dera. Tá, aí legal. Vou começar com o Eduardo aqui, né, perguntando como foi sua transição do meio acadêmico para a realidade da empresa, né, dificuldades e experiências, né, saí aqui da UFSC, recebeu o diploma, tá legal, e agora tu entrou lá no estaleiro, e aí? Beleza. Bom, assim, foi em 2013, eu entrei em 2010 na UFSC, né, então em 2013 eu estava indo lá para as minhas matérias do quinto semestre, ou do quarto para o quinto semestre, e chegou em outubro, assim, eu botei na cabeça que eu queria fazer um estágio em alguma empresa. Minha família mora em Penha, então eu estava perto de Itajaí, falei, Itajaí tem os estaleiros, tá? E aí eu mandei alguns currículos, e no caso da Azimuth eu mandei eu não tinha currículos, não tinha um contato, eu mandei um contato no site italiano, e falei, oi, eu sou estudante de engenharia naval da UFSC, eu queria saber com quem que eu posso falar. Aí passou uns 2 meses, e eles falaram, não, vem aqui, conhecer o estaleiro, chegou em alguém no Brasil, vem conhecer o estaleiro num sábado. Beleza, isso estava na quarto para o quinto semestre, não tinha nem feito arquitetura naval ainda. Então, fui no sábado, e eles falaram, aí, enfim, era novembro já, quando que acaba a aula? E acho que tinha tido greve, eu não sei, eu sei que a aula acabava bem tarde naquele ano, acabava tipo, 20 de dezembro, eu falei, dia 20 de dezembro acaba minhas aulas, eles falaram, beleza, se tu tiver aqui dia 22 de dezembro, pode começar. Aí, então, eu fiz um estágio na época na qualidade, fiquei todo aquele verão trabalhando na qualidade, ajudando o pessoal da qualidade com as análises de defeitos e falhas, que inclusive foi depois do tema de TCC, e quando acabou o estágio, eu tinha que voltar para a faculdade, tinha que voltar para Joinville, beleza, me surgiu a oportunidade de continuar fazendo o que eu estava fazendo, com essas análises estatísticas da qualidade, que hoje é o home office, né? Na época era uma via remota, assim. Então, continuei durante o meu quinto, meu sexto período, até chegar no 9º período, que daí eu fui para o estágio final. Isso. Obrigatório, né? Obrigatório. E aí, esse estágio obrigatório eu fiz daí na engenharia, aí eu saí da qualidade, fui para engenharia, fiz estágio na engenharia e me formei, e isso foi em 2016, e eu comecei, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no planejamento de produção. Então, nada a ver com a área, assim, foi a primeira grande dúvida da carreira, né? Será que eu vou, será que eu não vou? Eu queria fazer projeto, não queria fazer, não sei o que é um planejamento de produção, mas eu fui, comprei a ideia, achei legal, e fiquei lá até 2 anos e alguma coisa, até que eu voltei para engenharia, né? Então, esse foi o meu início de carreira, assim. Então, o que eu sempre falo, eu tenho conversa com bastante gente, tenho conversado com bastante gente recém-formada ultimamente, que não existe uma linearidade, assim. Então, tem a engenharia, eu pelo menos acho que assim, a engenharia, e principalmente a nossa engenharia naval, prepara para muitas frentes de trabalho, né? Então, calcular uma eficiência de uma produção, ou calcular a eficiência de um equipamento, de um eixo, um hélice, é eficiência, sabe? Então, tu tem o conceito na tua cabeça, basta aplicar de uma forma ou de outra. Então, acho que a gente sai daí muito criativo nesse aspecto. Então, nesse ponto, eu consegui ir me encaixando até que hoje voltei para engenharia, né? Então, eu acho que nada muito linear, assim. Tá. Aí eu tenho uma pergunta, eu nem vou ler do pessoal, que eu vou fazer a minha aqui antes. O que tu sentiu, assim, talvez como uma deficiência, assim, uma coisa que tu falou, eu queria ter tido isso na graduação e não tive, eu acabei notando isso só quando eu estava no mercado de trabalho, ou aí já vou encaixar outra pergunta, né, sentiu, deve ter lidado com outros profissionais que fizeram outra trajetória acadêmica, sentiu algum diferencial teu frente a outros profissionais por ter feito a UFSC aqui em Joinville, engenharia naval? Legal. Bom, o que na época eu percebi assim que eu estava muito cru
e que não tínhamos mesmo, eu estou falando de uma UFSC de 5 ou 6 anos atrás, né? Então, toda a área de processos, assim, a gente tinha um pouco mais de materiais, um pouco mais de foco no projeto, mas a parte de processo, de como funciona o dia a dia de uma fábrica, de um estaleiro, assim, a gente, na época, eu achei, assim, que foi a parte que eu tive que correr atrás, que dá uma estudada pós-formatura, né? E o resto, eu acho que a gente estava hiper preparado, assim, toda essa projetização, toda essa coisa voltada para o projeto, a gente tem muito forte na UFSC, né? Então, saber o que é um projeto, saber o que é um barco, eu acho que a gente sabe, sai daí sabendo disso, a gente é convidado a isso, né? Agora, eu, na minha época, eu tive uma só matéria de fibra de vidro, ou de fibra, né? Que foi a matéria do professor Gabriel aí, mas que era, na época, Ciência dos Materiais 2, se eu não me engano. Era Materiais de Construção Naval 2. Ah, isso, Materiais de Construção Naval 2. E só, assim, então, eu acho que foi o que depois eu tive que correr um pouquinho atrás, assim. Eu acho que é um pouco, na minha opinião, é um pouco inevitável, né? A gente acaba tendo que expandir o nosso conhecimento, não é em 5 anos que a gente vai adquirir todo o conhecimento que precisa para o resto da vida profissional, né? Não, é impossível, né? Seria muito audacioso isso, né? Mas legal saber, né? Legal saber hoje, e dando mais importância a isso aqui. Pergunta do pessoal aqui, então, vamos lá. Eduardo, Larissa. Larissa Vala perguntou, você participou de projetos de extensão ou estágios, o estágio na Azimuth, né? Mas projetos de extensão antes de entrar na Azimuth? Bom, eu no segundo semestre eu fiz um estágio que durou 1 ano, mapeando processos administrativos da UFSC, aí com o pessoal da secretaria, com Luciana, com todo mundo, e depois disso durante isso também eu participei do Aerodesign, que na época acho que é uma das primeiras turmas lá, que hoje inclusive tem outro nome, né? Me parece que tem outro nome, na época era 100. Exato. Sem asas era, né? Sem asas, então, por causa do 100, que também era o nome do campus antigamente, do centro, então, participei. Eu, inclusive, é uma coisa, assim, que eu tenho percebido, assim, que quem tem se destacado mais nessa partida, por quê? A gente, na faculdade, a gente tem uma agenda tomada de prova, trabalho, aula que não é no jeito linear, né? Não tenho aula todos os dias de manhã e tenho a todas as tardes livres. Eu não consigo fazer um estágio, né? Então, se destaca, assim, que chama a atenção de quem está buscando o mercado de trabalho, é essa pessoa que buscou um projeto no laboratório, buscou um projeto de extensão, de alguma maneira conseguiu algum tipo de experiência. Nem que a experiência seja lidar com uma equipe, lidar com gente, ou não, com processo, com Duna, tem bastante gente do Duna que procura, a gente estudava com o Artman, né, que foi nosso colega até pouco tempo atrás, que foi um dos primeiros lá do Duna, enfim, acho que esse tipo de projeto parece, pelo menos na minha percepção, antes de sair da faculdade, que parecia só um projeto de faculdade, e depois eu vejo que não, que é o teu diferencial com um outro candidato que ele fez a faculdade em 5 anos e está tudo certo. Também não é nada errado, cada um tem o seu caminho, mas cada um desses diferenciais, um projeto de extensão, uma iniciação científica, tudo isso te dá um passo a mais na hora da carreira, assim, né, de iniciar uma carreira. E depois, claro, depois é caminho, né, daí cada um tem um caminho, enfim. Beleza. Ô, Zuko, eu vou aproveitar, eu queria fazer essa pergunta também. Tu ficou no estaleiro aqui na Azimuth quase 3 anos antes de ir para a Itália, né? Quase 3 anos. Ficou ficou 1 ano na Itália, né? Uhum. Tu sentiu, ou tu sabe me dizer, assim, quais são as principais diferenças, assim, do ambiente do estaleiro aqui no Brasil com o ambiente do estaleiro lá na Itália, né? Sabendo que é a mesma empresa, mas Sim. Talvez culturalmente, assim, tu sentiu alguma diferença? Sim, bom, lá, o estaleiro lá tem 51 anos de idade, então é um estaleiro muito maduro, né? Aqui no Brasil a gente fez 11 agora, então a primeira grande diferença que é, assim, gritante, é essa, né? Os processos lá são muito mais consolidados,
os profissionais lá são muito mais vividos, assim, é uma coisa que parece que está muito mais enraizada lá. Então, aqui a gente ainda é muito dinâmico, o que é uma coisa boa também, a gente tem tem um livro aberto, um livro em branco para escrever. Então, aqui muito se pode mudar. Lá uma pessoa recém-formada, muito pouco pode mudar. Tem que primeiro passar por todo um trabalho de aprendizado e tudo mais, para lá no futuro, quem sabe um dia conseguir ser ouvido. Aqui é muito mais rápido, assim, aqui no Brasil. Então, essa é a primeira grande diferença, né? Uma coisa boa. Porque o mercado, não só a Azimuth, eu percebo que o mercado náutico brasileiro é muito novo, muito jovem perante ao mercado europeu. E fora as diferenças culturais, né, de brasileiros e italianos, uma coisa que eu percebi é que eu sempre consegui ficar muito seguro tecnicamente, assim. Então, numa reunião que eu participava, enfim, eu geri um projeto lá, né? Então, imagina que eu era o brasileiro, jovem, gerindo um projeto com um monte de gente de 20 anos de fábrica, assim. Então, mesmo assim, tecnicamente, a gente conseguia... Então, eu vejo que formados aí conseguem chegar, assim, bem, sabe? E, claro, eu tinha um pouquinho de vivência já aqui, né? Eu estava 3 anos morando dentro desses barcos aí da produção, né? Então, acho que isso ajudou um pouco, mas... Fora culturalmente, os processos consolidados, o resto acho que é muito adaptável. Trabalhar aqui, trabalhar fora. Enfim. Legal, legal. Aí na Azimuth tem outros engenheiros navais aí de outras instituições? Ou como é que é isso, a distribuição? Assim? No momento, bom, a gente tem a gente da UFSC somos em 3, a gente já foi mais gente foi buscar também o seu caminho em outros lugares, mas hoje estamos em 3, uma pessoa no pós-vendas, eu na engenharia e uma pessoa numa liderança de produção, então são 3 áreas totalmente diferentes que vão dar 3 percepções diferentes de mundo corporativo. Mas, fora isso, a gente tem só o nosso diretor, que é um engenheiro naval formado pela USP, assim, então hoje somos 4 engenheiros navais na mesa. Então, se vocês fizerem uma rebelião aí, vocês tomam conta. Praticamente, sim. Praticamente. Tá. Ô Zuca, você está quase no nosso horário aqui, cara. Pô, eu vou fazer uma das últimas perguntas aqui. Essa pergunta aqui é uma pergunta bem complicada, tá? O Eduardo, eu acho que realmente está interessado. Ele quer saber Eduardo, qual o valor, mais ou menos, de um iate produzido. Olha, depende. A gente tem, eu vou falar do nosso carro-chefe, né, que é a nossa 27 metros. A gente está falando ela customizada, para quem quiser pesquisar, tá em todas as mídias aí da náutica. A gente está falando de um barco de praticamente 50 milhões de reais, né? Então... Quem quiser, tá... O Eduardo, ele é bolsista da Petro, eu não sabia que estava pagando tão bem assim a bolsa. Então, Eduardo, depois te passo o contato do nosso comercial, mas é isso, né? Apesar desse valor, que realmente é um negócio fora da realidade, assim, né, para meros mortais como a gente, isso mostra a importância e o público que a gente está lidando. A gente está lidando com um cliente extremamente exigente, que conhece muito de navegação, de uso do barco. Então, às vezes, a gente tem algumas soluções, a gente aplica um novo sistema de navegação e vai entender com esses clientes, e eles dão uma visão, assim, bem diferente do que a gente acha que é o certo, ou não, ou, olha, agora sim, vocês resolveram um problema meu. Então, assim, são pessoas que têm um uso bem intenso do barco, assim, então são pessoas que desenvolvem a gente, né? E outra coisa que, bom, sempre busquei fazer, eu oriento todo mundo a fazer isso, é entender e ouvir vários pontos de vista da mesma história, né? Então, pra gente, um barco pode ser o negócio mais maravilhoso do mundo, pro operador, ele tá indignado contigo porque o plano de laminação é impossível de seguir, e pro cliente é só mais um, sabe? Então, assim, ou não, ou para o cliente é maravilhoso, para a gente é um inferno todo dia fazer o projeto funcionar, e, enfim, sabe, tem várias vertentes, então a ideia é linkar tudo isso, né? A gente está ali no meio do campo para fazer o negócio virar realidade. Pô, Zuco, a gente chegou no nosso horário aqui, cara, eu acho que tem muitas perguntas ainda, o pessoal ainda está formulando, eu acho que
foi bem produtivo, assim, a tua apresentação, gostamos. Que bom. Falo por mim, já com certeza os alunos aqui pela participação também gostaram bastante, né? Obrigado por compartilhar todas essas informações, né? Essa tua vivência, acho que passa até segurança para quem está entrando no mercado de trabalho hoje, para se sentir um pouco mais preparado, né? Essa disciplina de materiais compribrados é uma disciplina de optativa, já são alunos que já estão se encaminhando aí para o mercado de trabalho, né? A gente vai ver gente em breve, então. Justamente, vocês vão encontrar ou lá no estaleiro ou nas marinas, né? Nas marinas, que é o ponto de encontro de todos os engenheiros da UFSC, basicamente. É isso aí. Então, eu queria agradecer novamente aí a tua apresentação, a tua disponibilidade, né? Sempre foi solícito aí quando a gente pediu. Com certeza. Espero que no futuro aí a gente possa visitar o estaleiro, né? Tu já falou que depois que as coisas voltarem normais aí a gente vai ter essa possibilidade. Então, visitar aí, tomar um café juntos, sentir o cheiro da resina. Vamos sentir o cheiro da resina, é isso mesmo. Vamos navegar, quem sabe. Aí sim. Então, eu quero agradecer aí. Enfim, legal. Bom, desculpa, assim, meus contatos estão ali com o professor, estão na apresentação também. Eu gosto muito de conversar, assim, porque a gente está integrando uma geração nova na náutica, né? Então, eu gosto muito de falar com bastante gente, de entender, trocar experiências, e também, em breve, a gente pensa num estágio. Agora a pandemia deu uma freada nisso, infelizmente, mas em breve a gente vai, com certeza, fazer um programa de novo de estágio. Eu entrei como estágio, então eu sou quase um embaixador dos estagiários da Azimuth ali, na UFSC, né? Enfim, portas abertas para o que precisar de mim, estou sempre à disposição. Aí. Beleza. Então, obrigado novamente aí, desejo uma boa noite, um bom descanso, né? Trabalhar o dia inteiro e ainda tem que fazer uma apresentação de 2 horas no final. Tá ótimo, prazer. E a gente vai se falando aí. Agradeço também a todo mundo aí que está assistindo, que participou aí. Desejo uma boa noite aí